Bom, um vídeo disse aqui. Como é que eu faço para ver? Aqui estou eu. Você achou? Ah, é. E aqui tá convidar, né? Daí. Mas só que eu tinha que. Me convidei. Tá aqui convidar. Tá, ó. Aceitar. Perfeito. Ah, tu vai. Isso. Agora eu vou fechar o microfone e fechei a minha câmera. Acho que tá certinho. Tá legal. Eu vou só apresentar para a segunda fase. Olá, pessoal do TikTok e redes sociais. Nós estamos na Universidade Federal de Santa Maria. Nós estamos num curso de pós-graduação em Ciências Sociais, doutorado. E nós temos a alegria de trazer o professor Guilherme Ouves e trabalhar nessa aula inaugural sobre a teoria marxista, uma introdução de leitura, né? Então, fique com a gente, vou fazer os comentários aqui. Nós estamos concomitantemente na nossa rede, que é o TikTok do professor Djalma Cremonese, da Paideia, e também no Chimarrão Marxista, no TikTok do professor. E à nossa frente estão nossos queridos alunos que estão prestigiando também. Muito obrigado, nós vamos ficar aqui com uma leitura do professor. Bueno, então vamos prosseguir, mais ou menos do ponto em que a gente parou. Eu vou fazer então. Daqui a pouco vamos retomar as questões, os colegas vão retomar provavelmente algumas questões que tinham começado, mas então eu propus uma bibliografia ali para o professor Djalma quando ele me chamou, quando ele me convidou para vir falar sobre Marx nesta segunda aula da Política 2. E aí eu sugeri, então vamos começar pelos comentadores, vamos começar pelos divulgadores, digamos assim. Vou falar de alguns divulgadores, depois vou falar dos textos do Marx propriamente dito, que eu acho que foram interessantes. Então, tem duas obras de divulgação, e elas são as duas da editora Boitempo, que me parecem muito interessantes. Tá? Uma delas é essa obra aqui, do Grespan, do Jorge Grespan. Essa obra aqui, ela é uma reedição de uma obra, esqueci de trazer a edição antiga. Saiu pela Publifolha, que era a editora da Folha, Folha de São Paulo. Publicava assim, dava temas para teóricos, referência nas áreas do Brasil dos anos 90 e início dos anos 2000. Então, por exemplo, da Publifolha tem um texto que eu trabalho da Maria Assunção sobre políticas públicas, que é uma bela de uma obra de síntese sobre política pública, por exemplo. É a única que me ocorre agora, mas tem muitas, tá? E foi dado para o Grespan, que é professor da USP, a Marx. E lá, então, chama Marx Publifolha. E aí a Boitempo pegou o texto, comprou os direitos, óbvio, e republicou com uma edição nova, muito bem feita. Tem algumas modificaçõezinhas, mas são muito pequenas. Apenas assim, injunções do texto, não modificou a estrutura do texto. É um texto belíssimo, 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 belíssimo. Aproveitando, fazendo então a divulgação, no Chimarrão Marxista vocês vão encontrar a leitura desse texto de orelha a orelha, completinha, num método de leitura que não é criação minha, é criatura do grupo Como Funciona a Sociedade, tu deve conhecer ali de Curitiba, o Tumolo, o Mauriase, aquela turma ali, faz o Como Funciona a Sociedade. Eles desenvolvem um método, e eles não tomam como método, mas eles chamam uma leitura rente ao texto, quer dizer, ler o texto. Então, é aquele sistema, e é um sistema que eu gosto de dar aula. Eu vou lendo, eu não produzo PowerPoint, eu não uso, eventualmente uso, mas não sistematicamente, PowerPoint ou uma apresentação, nem mesmo aquelas aulas catedráticas que nem a gente fez a primeira parte, a não ser uma exposição geral. Eu gosto de ler o texto. Então, eu dou aula na graduação e muitas vezes os alunos da graduação saem sem ler o texto e pede para ler em casa, não lê, a gente sabe como é que é. Então, comigo não tem problema, a gente lê o texto. Então, eu leio o texto. E aí, quando eu comecei a produzir conteúdo ali no YouTube, eu levei para o YouTube o que eu já fazia na aula. Então, tem completinho, acho que tem 20... são 20 e pouquinhas aulas. O livro todo tem 7 ou 8 capítulos. Cada capítulo está divididinho ali, são 6 capítulos. E aí eu fui lendo separado, né? Tem o capítulo da introdução, da apresentação e tudo mais. Eu li ele rente ao texto, de orelha a orelha, comenta, faz o link,
às vezes alguma coisa está subscrita no texto, explica e tudo mais. Então, esse aqui tem no canal uma leitura rente ao texto do Grespan sobre a Boitempo. É uma bela chave de entrada para a teoria social de Marx, tá? Depois tem esse aqui, que também é uma republicação da Boitempo, saiu um pouquinho antes. Teoria Econômica Marxista, que é do professor Oswaldo Codiola. Ele é historiador, ele é argentino, né? E ele também é professor da USP. Ele deu um curso em 81 para o Partido Obrero de Argentina, Partido Operário Argentino, que é o Partido Marxista da Argentina. Ele deu um curso, do curso ele extraiu, foi gravado o curso na época, e ele extraiu o texto do Teoria Econômica Marxista. Tem um enfoque, o Grespan, ele é historiador, Codiola também. Aqui o enfoque é bastante historiográfico, um tanto filosófico, muito pouco. A teoria econômica aparece assim, não é uma ênfase tão grande, mas é histórico-filosófico, digamos assim. O Codiola não. O Codiola, embora seja historiador, ele tem um enfoque bastante econômico da teoria social de Marx. Tem longas digressões sobre a teoria econômica mesmo de Marx. Se preocupa menos com espaço, enfim, com digressões filosóficas e tal. Mas o Codiola é um belo leitor de Marx, tá? Reeditado também há pouco, esse aqui é de 20, esse aqui eu acho que é 17, 19, a primeira edição, a que eu tenho é a 21, ó, bem novo também, tá? Também tem no canal uma leitura de orelha a orelha, só que eu não terminei a segunda orelha aí. Eu devo estar, tá aqui, ó, tá marcado. Dos 9, faltam 2 capítulos. Esse aqui não está completo ainda. E está parado, já faz uns 3 meses que eu não alimento esse conteúdo. Então, esse conteúdo está parado em funções da emergência do campo político mesmo. Enfim, por causa de algumas tretas do campo político, eu parei a leitura por enquanto, ela está parada, mas eu vou terminar. Então, também é uma boa chave de leitura de Marx, me parece uma porta para entrar em Marx, muito boa, tá? Oswaldo Codiola, ele chama atenção aqui para o capítulo 7, que é o fetiche do fetichismo de Estado. É uma obra-prima, né? É impressionante, assim, o capítulo sobre o Estado. Qual é que é ele? Deixa eu me lembrar. Minha cabeça está me falhando. Não, mas é o 7. É o 7. O fetichismo na sociedade capitalista, que é sobre o Estado mesmo. Tá? É impressionante. A leitura dele sobre o Estado é muito interessante. Codiola é conhecido por ser um trotskista, então ele tem uma leitura daquele do Estado, né? como aquele ser que tem uma faca nos dentes, assim, né? É muito interessante, tá? Bom de ler, inclusive, tá? Depois, eu já falei antes, esse aqui do Ludovico Silva, saiu pela Expressão Popular, o preço é sempre bem mais em conta, tá? Da Expressão Popular. O estilo literário de Marx. Ele defende a ideia de que Marx tem uma arquitetônica linguística e que é fundamental para que a gente entenda a obra de Marx. O livro do Marx mais importante de teoria é o Capital. Como vocês sabem, eu falei rapidamente, 3 volumes, o primeiro Marx editou em vida, os 2 últimos o Engels editou. O Capital, ele é aquilo que o Ludovico chama de a síntese da exposição. É o fim, é o fim da obra, digamos assim. O que é o contrário disso? Análise marxista, análise, como um jogo aqui de posições entre síntese e análise. O que é análise? Do próprio radical latino, ise quer dizer quebra. Então, a análise é o desdobramento. Na hora da análise, a gente desdobra a realidade em tantas partes quantas necessárias para entendê-la. Ah, mas isso é cartesiano. Beleza? Quem diz que sem Descartes você dá um passo na análise do mundo? O problema é que Descartes parou na primeira metade, não fez o caminho de volta. Foi o caminho que o Marx fez. Ele, depois de desdobrar a realidade e separar mesmo, economia, política, geografia, cultura, tudo isso está lá. Só que na hora de escrever, os textos marxianos não são textos de análise, são textos de síntese, que é recolher tudo na síntese da exposição. Então, o Capital, ele não é a demonstração da análise de Marx, não é um relatório de pesquisa. Depois que a pesquisa estava pronta, por exemplo, o Marx começa a pesquisar o Capital, como eu contei, em 44, publica em 67. São 23 anos depois. Em 23 anos, o Marx pesquisou o mundo do Capital. Começou. Quando ele chegou lá em 67, ele descobriu qual era o fundamento último do objeto de pesquisa que ele tinha que dar conta. Qual era?
a primeira frase do Capital. A conclusão do Capital é um tweet. Hoje o Marx seria conhecido por ser um twitteiro. Eu falei, qual é o tweet de Marx? Nas sociedades em que predomina o modo de produção capitalista, a riqueza aparece sob a forma de mercadoria. Ponto, falou, valeu, estamos conversando. Isso é o Capital. O Capital se resume na primeira frase do Capital. Se você quer entender o Capital, leia a primeira frase do Capital. Ela é a síntese da exposição marxiana. Começa-se pelo fim, pelo que você tem de mais novo, maior alcance, aquilo que os navegadores chamavam de a última Thule, quer dizer, o ponto mais longe onde se chegou navegando, que os europeus diziam quando queriam conhecer o mundo, né? A última Thule. Qual é a última Thule? Nas sociedades em que predomina o modo de produção capitalista, a riqueza aparece sob a forma de mercadoria. E aí o Marx escreveu 25 capítulos explicando essa frase. Isso. O Capital é isso. É a síntese de Marx. Isso é estilo literário de Marx. O estilo literário de Marx aparece nessa forma dele escrever. A forma de compor as palavras, de equilibrar as coisas e tudo mais. Os argumentos, os elementos, né? 2 e 4 são números igualmente pares. Portanto, eles são a mesma coisa, mas não são uma coisa mesma. E aí ele desenvolve, ele vai jogando com as palavras. É também um jogo de expressões linguísticas. Tá? Então, é um baita de um texto esse aqui, do Ludovico Silva. Ele também tem um texto, depois esse aqui, que é a mais-valia ideológica, que é sensacional. A mais-valia ideológica, ele mostra como que a mais-valia vai também pendendo para o campo da ideologia. Aliás, sobre isso eu fiquei devendo, acho que eu fiz uma janela se fechar antes. Eu falei assim, o que era de Marx, afinal? E eu falei que a dialética era de Hegel, o materialismo era de Feuer, o historicismo era, enfim, do socialismo do mundo da historicidade. E eu falei, eu esqueci de dizer o que era afinal de Marx, né? Em Marx, o que é de Marx? A única coisa que Marx a única coisa nova que tem em Marx é justamente a mais-valia, o mais-valor. É a única coisa que Marx sacou do mundo, assim, né? É a mais-valia. Esses dias eu vi um Twitter do Pedro Ronce, ele falando uma bobagem sobre mais-valia. Não é aquilo que é mais-valia. Quer dizer, mais-valia não é qualquer coisa. Ele falava sobre esse caso agora da Larissa Manoela, que foi explorada pelos pais e blá, 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 e que ela teve seu trabalho explorado, os pais acumularam esse dinheiro, não lhe deram, e agora eles entraram em litígio, ela não perdeu nada, e ele disse que ela entendeu, não sei o que era mais-valia. Isso foi exploração. Exploração, inclusive, da filha, um laço de parentesco implicado. Sei lá, é um mundo de coisas. Mas mais-valia é uma coisa muito, muito, muito simples. Mas é muito difícil de explicar. As pessoas dizem que ler Marx é muito difícil. E, na verdade, não. Ler Marx é muito fácil, desde que você, claro, compreenda o estilo literário que ele está escrevendo. Mas o difícil em Marx não é ler Marx. O difícil de Marx é porque a realidade que ele está explicando é de uma complexidade extrema. O difícil em Marx é o mundo que ele está explicando. A explicitação da sociabilidade do capital é muito complexa. A explicação de Marx, se comparada à complexidade do objeto que ele está estudando, é simples. A linguagem dele é muito simples. Ele escreve para ser entendido, é claro que ele faz digressões e tudo mais. Claro que faz. Mas é que a complexidade do objeto é muito maior. Então a única coisa que é de Marx mesmo é a mais-valia. E o que é o mais-valor, o plus-value, como ele escrevia em francês? A mais-valia. A mais-valia é o seguinte. O modo capitalista, a sociabilidade, né? O modo capitalista de produção, ele se compõe de 2 elementos, basicamente, que são as forças produtivas e as relações sociais de produção. Então, o capitalista ele é o sujeito que detém os meios de produção, são próprios dele, ele controla isso, então ele vai ao mercado, essa esfera, não é que o Adam Smith chamava, que tinha uma mão invisível que controlava, né? Eu nunca vi coisa mais fumada do que isso, né? Mas, enfim, os caras acreditam nisso. O capitalista ele vai até o mercado, ao ambiente da circulação das mercadorias e compra várias mercadorias. Ele compra meios de produção, ele compra matéria-prima, né? Ele compra matéria-prima, compra coisas, e essas coisas
por exemplo, tábua, por exemplo, couro, por exemplo, sei lá o que você queira. E ele precisa que essas coisas se transformem. Transitem na forma. Qual é a única coisa capaz de transformar a forma? Como a gente viu antes, isso não é de Marx, é de Adam Smith, é o trabalho, né? A riqueza das nações. O Smith dizia lá antes, no século XVIII ainda, é o trabalho transforma o mundo. Por isso, teoria do valor trabalho, que não é de Marx, é de Smith. Se você tirar isso de Marx, desmonta Marx, mas isso é de Smith. Teoria do valor trabalho. Então, você tem que incidir sobre matéria-prima, trabalho. Quem é que produz trabalho? Força humana, trabalho vivo, cérebro, nervos e músculos, pessoas, carne e osso. Incide sobre essa matéria-prima, força de trabalho, que é uma mercadoria. É uma mercadoria. O Marx, na década de 40, ele chamava de trabalho, filosoficamente. Em 50, aqui já aparece a expressão força de trabalho. E aí, então, ele diz assim, bom, o capitalista é o cara que vai no mercado, na esfera da circulação, compra matéria-prima e faz incidir sobre ela força de trabalho, que é também uma mercadoria. Só que essa mercadoria ela tem uma especificidade. Ele é diferente de todas as outras mercadorias. A mercadoria força de trabalho. Ela é a única, isso é do Marx, é a única coisa que Marx sacou. Isso é um insight marxiano. E ele diz assim, esta é a única mercadoria que, ao ser consumida, produz mais valor do que vale. É isso. Basicamente é isso. E como é que consome força de trabalho? Comprando ela no mercado e fazendo ela agir sobre matéria-prima, numa jornada de 8 horas. Ou de 10 horas, sei lá, estou dando um exemplo, né? Então o capitalista vai ao mercado e compra várias mercadorias, matéria-prima, força de trabalho. Joga para dentro de um galpão, de uma fábrica, de uma indústria, de um sei lá o quê. Joga ali dentro, junta tudo isso, dá um exemplo de madeira, junta numa sala, um monte de madeira, serrote, prego, blá, 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 uma marcenaria, por exemplo, uma grande indústria de moveleira, e joga sobre isso tudo força de trabalho. Ao longo de 8 horas, as tábuas se transformaram em mesas, cadeiras, guarda-roupa, cômoda e tudo mais. O que foi produzido ali? Riqueza. Riqueza. Transformou matéria-prima, natureza bruta, em riqueza. Coisas que têm valor de uso. Mas vai ser negado o valor de uso para que seja vendido no mercado como valor de troca. Então vai ser negado. Pois bem, paga para a força de trabalho um salário. Esse salário é a remuneração da força de trabalho. Qual é o valor da força de trabalho? É o tanto que ela precisa para no outro dia voltar e se vender de novo como força de trabalho. E se pagar mais do que isso? Aí o trabalhador não volta, vai tomar cachaça, ele não é idiota. É óbvio, é óbvio. Ele precisa precisar no outro dia de voltar e vender força de trabalho de novo. Senão ele não volta. Muito simples. Muito bem. Ele chega, compra, o cara se vende pelo preço que está dado ali, e aí ele deixa na fábrica riqueza, móveis, e recebe por aquilo uma pequena parte, uma quarta parte, que é o seu salário. Mas a riqueza ficou com o dono do meio de produção. O valor da diferença entre o que o cara recebe para se reproduzir como força de trabalho, não mais do que isso, e no outro dia precisar de novo se vender como força de trabalho, e a riqueza que fica para o capitalista, é o que o Marx chamava de mais-valia, o mais valor. Esse é o gap. Isso é mais-valia. Isso é a única invenção do Marx. Não tem mais nada em Marx que seja dele exclusivamente. Nem do Engels é isso. Isso é dele. Né? E as relações de produção, exploração e dominação? Então, são relações de produção da sociabilidade do capital. Sim, mas essas relações de produção, o Proudhon já tinha dito isso, né? A sua propriedade é um roubo, é uma relação de produção que é uma extorsão. O Marx diz assim, tá, Proudhon, beleza, que é um roubo, todo mundo está vendo. Eu quero que tu me explique matematicamente, cientificamente, mensuravelmente, como é que esse roubo acontece. E eu vou te explicar. E explicou. Ele parece que está tudo certinho, só que ele está te extraindo mais valor do que vale. Mais valia. No final do capítulo 4 do livro 1 do Capital, isso é textual, o Marx diz assim, aliás, no Capital não há julgamento moral. Não há. O capital não é um juízo moral de nada. O capital é injusto. O capital, essas bobagens aí, tem a marxista de Twitter, ou o marxismo recreativo, que a gente falava antes. Né? Isso não tem Marx. Isso não há. Marx é um autor objetivo. É um livro de ciência. Então, Marx vai dizer assim, o capitalista ele não é um ladrão impuro. Não. Aí é textual.
O capitalista compra pelo valor, vende pelo valor, e no final do processo, as coisas valem mais do que valiam antes. Os capitalistas olharam para aquilo e disseram, esse cara está louco. Isso não pode, isso é matematicamente impossível. Porque na cabeça de um liberal, como funciona? Compra barato, vende caro, fica rico. Está no capítulo 25, é um mito liberal, não é? Só que não é assim, isso é comércio. O comércio é parte do capital. O capital é uma relação social. Os felícios faziam isso. Havia no mundo antigo, comprava no alto do rio, vendia no baixo do rio, ganhava dinheiro nisso. Comércio, isso não é capital. Muito bem, o que é capital? Capital é uma relação social de compra de forças de trabalho, fazendo ela incidir sobre matéria-prima, pagando para ela um salário, extraindo disso riqueza para concentrar. Concentra e reinveste. O movimento disso é o capital. Então é o que o Marx vai ter que dizer, olha, o capital é um processo de concentração de valor na mão de quem detém os meios de produção. E o nome disso é mais-valia. Né? Então, vocês vão encontrar isso aqui no estilo literário, essa explicação dialética do mundo. Tá? E para finalizar, os três de fora, depois os textinhos, essa autora que para mim é genial, fantástica, Martha Harnecker, uma chilena que morreu em 19, viveu a vida inteira transitando pela América, muitas vezes banida de processos ditatoriais, inclusive no Chile. Martha Harnecker, essa mulher aqui, uma leninista, é uma autora que escreve para ser entendida, podem ver os livrinhos dela, são fininhos, ó. Escreve para luta, assim, sabe? A Martha Harnecker, uma historiadora muito potente, e ela escreveu aqui o Tática e Estratégia, toda ela baseada na ideia de Lenin, ideias, né, para a gente trabalhar na luta, militância direta. Escreveu Ideias para a Luta, que são todos da expressão popular, são bem baratinhos de comprar, tudo 15, 20 reais, tá? Ideias para a Luta, que é sensacional, tá? Textos que têm 20 anos parecem escritos para o mundo de agora. E esse aqui que eu tenho um apreço particular, Os Desafios da Esquerda Latino-Americana. Ela escreveu isso aqui em 2000, e eu li, ele tem uma leitura desse texto aqui inteira no canal lá. É impressionante, assim, o quanto isso aqui nos é próprio. Esses dias me pediram um texto, tá para sair ele na revista da FURG, a revista de Sociologia da FURG, sobre junho de 2013. Eles queriam um texto, enfim, que está fazendo agora 10 anos, né? É o Campos Neutrais? Não? Não, é a... Não, o nome de já... É a revista Sociologia da Federação, da Fundação Universitária Rio Grande. Interações sociais, uma coisa assim. E, enfim, aí o Ricardo Severo, o Beiras, essa turma, e eles me pediram um texto. Sobre junho de 2013. E eu escrevi um texto com o seguinte título: Como evitar um junho de 2013? E vim aqui na Marta, deve estar saindo. Estava no último ponto da avaliação lá. Como era um texto encomendado, acho que vai ser meio que publicado meio, né, automático e tal. E eu escrevi todo ele com base nesse livrinho aqui. Eu primeiro fiz uma ideia meio de conjuntura, assim, e depois eu segui tudo que a Martha Harnecker diz aqui. Texto fácil de escrever, tinha que entregar logo, porque eu não posso inventar muita moda, né? Fui lá e peguei a Martha Harnecker e me baseei por ela. É uma bela autora para a gente trazer essa teoria social, essa política, né, do campo marxista aplicado na prática. Eu acho a Martha Harnecker uma chave de leitura excelente, excelente mesmo. Tá? O que mais, assim, de... sobre também como as pessoas perguntam muito, como aqui uma turma que nem todos têm iniciação no marxismo, perguntam assim, como começar a ler e entender Marx e tal. Tem uma playlist lá no canal que eu falo sobre isso, de várias formas. Teve um interlocutor de Marx, que Marx diz a ordem que a pessoa tem que ler o Capital para melhor inteligir o Capital. Começa pelo capítulo histórico, 24, depois vai ler um 7. Não começa pelo primeiro, é o mais difícil e tal. Então tem vários. Um bom texto de começar a ler Marx é um manifesto, é um texto político, não é um texto científico. Aqui sim tem juízos morais. Aqui o Marx convida. Aqui tem um rio para atravessar e o Marx está dizendo assim, tá vendo? Ó, quando precisou dar conta de produzir uma revolução, foi a burguesia que fez, porque ela era a classe revolucionária. Agora a classe revolucionária é o proletariado, porque é a classe que ao se levantar, levanta tudo que tem sobre si. Já viram aquela imagem, né? Que tem umas pessoas agachadas, assim, pilhadas, em um bando de homens gordos, abastados, num tabuleiro. A direita adora essa imagem. Mal eles sabem que eles são os gordos, né? Eles não são as pessoas oprimidas de baixo. Mas a direita, aliás,
Como a direita tem feito isso, né? Tem sabido pegar esse descontentamento da classe trabalhadora e trazer para si. Assim foi o fenômeno aqui no Brasil, o Trump dos Estados Unidos, agora o Milei, entendeu? Ele é a expressão do neoliberalismo, ele é o anarcocapitalismo, que é a pior expressão do neoliberalismo, né? Ele é um ANCAP clássico, assim, sabe? Que é o pior. Pensando, né? A Argentina elege o Milei, e aí a primeira coisa que ele vai fazer é não transacionar comercialmente com a China. Então, a China hoje é essa potência que tem que fazer comércio com São, eu não quero fazer comércio com esses caras, não. China, nova rota da seda. China é o novo centro, o novo polo. É comunista. É exato. Um discurso vazio. E há discurso ANCAP, né? Perigosíssimo. Quer dizer, então aqui o Marx dizendo, olha, a gente vai conseguir, a gente pode, a gente consegue. Então é um texto político. Leia, mas com moderação, com reservas. Saiba que isso aqui não é um texto de teoria social, embora a análise histórica seja bonita, convidativa, eu comecei por ela, mas saiba que é um panfleto político, isso aqui, um panfleto político. Não é um texto de ciência, eu quero dizer, no sentido de ciência como leitura objetiva da realidade. E o que é objetividade? A adequação da ideia científica à realidade objetiva. Isso é ciência. Tá? Mas tem que ter neutralidade. Isso é uma bobagem, não é isso. É objetividade. Eu não sou neutro. Inclusive eu tenho posições claras em relação a quase tudo dentro do campo científico. Agora, as minhas posições claras, a minha visão de mundo, inclusive marxista, comunista, ela não pode me impedir de ver a realidade objetivamente como ela é. Simples assim. A minha não neutralidade, a minha neutralidade impossível não pode obnubilar a minha objetividade de leitura de mundo. Simples assim. Muito bem. Então, se leia com moderação, é um panfleto político. Agora, esse aqui é um texto muito localizado na história. Então, se você quer começar a ler Marx, eu sugeriria muito esse livrinho aqui, ó, Salário, Preço e Lucro. Esse texto aqui, o Marx escreveu em 64, já bem maduro, ele estava quase aprontando o Capital para publicar, e ele escreveu para uma palestra para os trabalhadores da Associação Internacional. Então, aqui tem muitos preceitos sobre economia, sobre política, explicados de uma maneira muito simples, porque o Marx ia ler isso aqui. E ele era um cara, tinha uma oratória muito ruim, ele tinha aquilo que a gente chama de língua cesseada. Aquele sujeito fala fim com a boca assim, sabe? Ele falava assim, falava muito, não se esforçava muito bem. Então ele se esforçava para escrever bem, porque pelo menos o texto, a leitura do texto tinha que ficar legal. Então esse livrinho aqui, quando perguntam, é bem bom de fazer introdução a Marx, né? Salário, Preço e Lucro, tem sacadas legais aqui, tá? Bem legais mesmo, tá? Aliás, é nesse aqui que ele fala, né? Se toda aparência revelasse a essência, não precisaria de ciência. A ideia de aparência e essência, tá? É isso. Bom, Guilherme, o pessoal pergunta se está aberto a perguntas. Eu acho que pode fazer perguntas, pode. Depois a gente... Primeiro tem que dar prioridade para cá, mas vocês podem botar aí. Pode perguntar aí, depois a gente... Pode perguntar. Fica aberto. Faça outra pergunta. Tinha 3 anotadas. Outros colegas, não faz, não tem problema. Tem algum colega que quiser, não, eu não faço. Bom, professor, aqui quem está falando é o Matheus de novo, para quem está nos acompanhando online. Vou aproveitar para te pedir para desenvolver um pouco mais essa questão do Marx maduro, porque tem também essa polêmica entre os estudiosos e como fica a política nessa história. Quer dizer, teria um Marx juvenil, jovem, que se envolvia com política, que era um agitador, que participou da Primavera dos Povos e tal, que estava prevendo, nessa esteira veio um manifesto que ia estourar uma revolução continental. Teria tido esse Marx, existe essa leitura aí, e ele teria cedido passo a um Marx que se exilou, se instalou lá nas melhores bibliotecas de Londres, foi estudar, foi, enfim, consolidar a sua obra científica da maturidade, sempre tem essa palavra, Marx maduro. E nisso, a política na obra dele teria se desidratado, em nome de uma concepção
mais científica, uma leitura, um estudo sobre a ordem do capital e não tanto mais uma teoria vocacionada para intervenção como era antes. Faz sentido essa separação? Isso aconteceu na vida de Marx? Qual é a sua posição em relação a isso? Dá para ajudar a gente a entender um pouco melhor? Pois é uma boa hipótese. Eu diria que é uma hipótese bem considerável. Bem considerável. É claro que essa ideia de separar o Marx maduro do Marx, de um jovem Marx, está ligada àquela ideia do Althusser, né? Por Marx, aquela ideia de que tem havido um Marx jovem até a ideologia alemã, e da ideologia alemã até a crítica, o Marx da metade, depois o Marx maduro pós-capital. Essa separação é clássica. E ela não faz sentido, porque as ideias de Marx, lá da maturidade, já estavam em germe aqui no Marx no início. A ideia de fetiche do capital, ela se cola na ideia de alienação, a ideia de trabalho, a ideia de força de trabalho, elas estão todas numa linha de amadurecimento do pensamento social. Então, não há problema, eu não vejo problema, não acho que tem que se, eu não acho que tenha que perder tempo com essas metáforas aí de Marx maduro. O cara amadurece por causa da idade também. Marx publica o Capital com 49 anos. Imagina, cara, 49 anos. É um cara que tem uma maturidade teórica bastante cedo. Weber é um cara mais tardio que Marx nesse sentido. Por exemplo, só para dar um exemplo, né? Outros autores também. Ele foi super precoce em muita coisa. Escreveu o manifesto com 25, cara. É um troço assim impressionante. Bueno, então vejamos sobre a ideia da política. A ideia de militar e escrever sempre esteve presente, tanto em Marx quanto em Engels. Eu acho que sempre foi as duas coisas ao mesmo tempo. A intervenção político-prática era fundamental para a produção teórica. Não haveria produção teórica se não tivesse a intervenção político-prática. Então, quando eu peguei ali e mostrei para vocês que o Marx, da década de 50, ele produziu texto para ser publicado na França, na Índia, nos Estados Unidos. Ele estava fazendo intervenção político-prática, na verdade, porque dali que surgem os textos históricos, né? Guerra Civil em França, luta de classe em França, 18 de maio de Luiz Bonaparte, tudo ali o Marx fazendo uma leitura do que está acontecendo a quente. E aí depois ele se liga à Associação Internacional dos Trabalhadores, de 64, até ele morrer, na verdade. Primeiro ela se dissolve, ele acompanha ela apagar, ela parar de existir. Mas o Marx sempre ele se ligou à intervenção prático-política do mundo, assim, enquanto produzia o Capital. Nessas cartas que tem do Engels, era o Engels dizendo para ele, tá, agora para um pouco com isso e termina o livro. Ele chama de o livro. Né? Termina o Capital de uma vez. Porque o capital vai dar o enfeixe, vai dar o arremate, vai dar elementos para a classe trabalhadora para compreender a dinâmica que eles estão inseridos e conseguir se levantar e reagir contra esse estado de coisas. Então, eu não vejo assim também um momento exato que ele tenha parado, fazendo uma análise. Até 48, intervenção direta. 48, ele já tinha sido expulso da França, de Bruxelas, da Bélgica, de Paris, de Bruxelas e alemão, ele já tinha perdido a cidadania. Ele morreu apátrida, né? Lá, bem velhinho, ele tentou conseguir a cidadania alemã de novo e não deram. Então ele já tinha sido expulso de 3 países e ele foi se exilar mesmo na Inglaterra. E na Inglaterra ele nunca tentou, ele vivia entre tantos outros. E lá ele fez essa militância, ele sempre conviveu com essas pessoas, na Associação Internacional dos Trabalhadores, mas ele fez militância direto, o tempo todo ele fez militância, enquanto escrevia a teoria social. Aí depois que encerra a Associação Internacional, ele interpreta a Comuna de Paris, depois ele interpreta a luta de classes em França, quer dizer, ele nunca parou de fazer essa intervenção política direta. Então não vejo que tenha havido essa, não entendo que possa haver essa separação, ou dizer que em determinado momento ele se transforma num teórico apenas. Guilherme, nesse aspecto que o Matheus pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta para ti e voltando um pouco naquela questão. E aí entra uma pergunta também de um internauta nosso aqui, que é o Gilberto. Vou falar assim.
E essa discussão, acho que entrou um pouco nessa primeira aula. Vocês lembram que a gente, trabalhando o Weber, né, Política como Vocação, até que ponto, Guilherme, a gente tem essa autonomia epistemológica de tratar um autor, Marx, como tão importante, sem que os nossos valores particulares interfiram no objeto? Em outras palavras, assim, vamos ver aqui. Você falou sobre ter posições políticas, né? Cada um de nós tem posições políticas. Como fazer isso e não interferir no processo epistêmico? No sentido assim, até que ponto o Djalma, ele é ou cada um de nós, o Mateus é um teórico, é um intelectual, que os meus valores pessoais, políticos, não possam interferir na clarividência e na explicação da teoria. Em últimas aspectos, o que difere o militante do professor científico epistemológico? Não há uma confusão ali, porque o grande medo, agora entra uma posição pessoal minha, é que a gente possa ser um militante em sala de aula. Daí a coisa me parece que ela deturpa. Eu sou feminista, eu vou olhar o aspecto da temática feminista a partir do meu viés mais pessoal. Então, não sei se dá para entender. E aí entra o Ézer também para... Eu tenho uma pergunta, na verdade, né? É um pouco nos pontos que o Mateus vem levantando já desde antes do intervalo. E eu acho que é até anterior, assim, às questões dele, mais elementar. O que é política exatamente no pensamento de Marx? E aqui eu estou pensando um pouco na dualidade que é clássica, emanuelesca da estrutura econômica, né, modo de produção, e a infraestrutura, que é algo que está atrelado a esse processo histórico, né? E como pensar a política nisso? Ela é uma esfera autônoma ou ela está como parte da superestrutura atrelada à estrutura econômica, ou não faz sentido pensar nesse modo, dessa forma? Bom, primeiro, política está na 11ª tese. A gente pode ir diretamente para o livro, né? Olha só, está na ideologia alemã. É a famosa 11ª tese, tá? Deixa eu mostrar aqui. Tá aqui. Deixa eu te mostrar. A ideia de política ela vai aparecer aqui. Ó. Uma, duas. Aqui, ó. A famosa 11ª tese. Os filósofos se limitaram a interpretar. Filósofos aqui, a ideia de pensador sobre o mundo, inclusive a filosofia social, tá? Aqui não tinha ainda essa separação que a gente vai ter depois, né? As ciências sociais. Aqui, o Marx é um sociólogo na medida em que ele faz uma análise da sociedade, né? Mas a sociologia só vai nascer como ciência mesmo, como Durkheim, um pouquinho depois. Ele que vai desenhar o campo e tal. Bom, o que interessa aqui então é que os filósofos, quer dizer, os pensadores, aqueles que interpretam o mundo, eles se limitaram a interpretar o mundo. Então seria o pensamento social, ele quer compreender o mundo. Para o Marx, a política seria exatamente isso aqui, ó. De diferentes maneiras, claro. Mas o que importa, e aí a política, que me parece que aqui a política para Marx é transformá-la. Então eu te diria que a intervenção política para Marx é a transformação. É a transformação. Para mim, é inequívoca essa resposta. Eu tenho, assim, bastante convicção. Eu acredito muito que essa seja a resposta. Para mim, isso é muito claro, isso que eu quero te dizer. Eu não tenho muita dúvida a respeito disso. Estou aberto a todo tipo de discussão, mas eu acho que isso é muito claro para mim. Para mim, para Marx, a política é transformação. Para mim, é transformação. Transformação da realidade. Isso é intervenção política. E o que eu preciso fazer para transformar politicamente o mundo? Organizar a classe trabalhadora. Organizar a classe trabalhadora. Ela se organizar. Essa é a saída da política de Marx, assim, sabe? Eu acho que... O Ézer também, desculpa atrapalhar, claro, não, mas só ajuda. Mas um aspecto que a gente tem, quando a gente trabalha com a Teoria Geral do Estado, a gente sempre procura trabalhar, mas eu acho que a gente discutiu no corredor que Marx não tem uma teoria do Estado, né? Ele não tem uma compreensão dela. O Estado, para ele, sempre essa força. Eu acho que, de repente, não sei se eu entendi a tua pergunta. Quando tu falas em política ligada, tu ligas ao Estado propriamente. Não. Falando de política mesmo. Autônoma.
essa minha dificuldade um pouco, porque, claro, o Marx não faz essas separações que a gente está acostumado a ver hoje, né? Entender, porque em Maquiavel isso é muito claro, o espaço da política em Maquiavel e em Hobbes é muito claro, mas em Marx, acho que não era também um dos objetivos dele, talvez, não sei, né? Mas entender o que é isso, o que é essa coisa política. Não sei se eu me fiz claro. Não, fez, mas eu acho que é isso, sinceramente. Eu acho que política é intervenção prática na realidade. É transformação. Marx, política é transformação. E ele era um leitor atento de Maquiavel. É um elemento importante para entender Marx. Ele é um leitor de Maquiavel muito, muito atento. Enfim, eu acho que é uma boa chave de entendimento de Marx é a leitura de Maquiavel. Claro que sim. Claro que sim. Ela não é nada abstrata, ela é concreta, né? Quando o Maquiavel vai dizer como se tornar um príncipe. Como se tornar, a pergunta é como assim, que a pergunta do século XVI fez com Maquiavel é isso, né? Como assim, como se tornar príncipe? Ninguém se torna príncipe, eu nasço príncipe. Porque eu tenho, pela tradição, sangue azul, eu não me torno príncipe. História é essa? Vai chegar agora um lenhador, né? Estava cortando lenha até o outro dia, agora dizer que a gente vai se tornar príncipe. E a pergunta do Maquiavel segue, né? E como se manter príncipe? O cara fala, não, peraí, como assim como se manter? Eu não tenho que me manter, eu me mantenho porque eu sou. É tradição, não. Maquiavel vai chegar e vai dar real, né? Vai dizer, não, os príncipes se tornam príncipes. As tradições se apagam. A gênese daquela tradição se apaga. E aí parece que sempre foi assim, parece que a origem é natural. Né? E me manter, não, tu te mantém por causa de relações diretas, construídas a facão todos os dias. Né? O principado tem que ser mantido, tem que ser conquistado e mantido todos os dias. A partir de atitudes, né? E aí ele vai ter como é que é a separação, aquela, né? Tem que ter virtude, tem que ter como é que é a fortuna, a junção disso e tal. Claro que o Marx vai fazer outra leitura tempos depois, mas sim, né? É por aí. Boa. Sobre a parcialidade científica. Pois é, olha só. Eu vou inventar uma moda aqui, eu vou tentar fazer de cabeça o que eu não mexo há muito tempo, cara, faz uns 4, 5 anos. Esse texto está publicado, se vocês botarem assim no Google, bota assim, neutralidade, objetividade, Guilherme, bota o meu nome. Publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais, um bagulho assim. É uma B1 ou B2 por aí. É por aí. Está publicado lá, tá? Mas é assim, eu vou só te demonstrar um quadrinho síntese, tá? Isso aqui no texto, tá? Tá isso aqui. Então tu bota assim, não me lembro como é que ela tá, mas ela tá assim, neutralidade e objetividade, tá? Objetividade. E aqui tu vai botar a possibilidade, o texto é a defesa disso, tá? Possibilidade. Isso aqui é epistemologia, eu adoro isso aqui, cara, de verdade, sabe? E necessidade, tá? Então tem um quadrinho assim, tá? Ó, o texto é a defesa disso. Muito bem, vamos lá. O que é neutralidade? Bom, neutralidade científica é você não permitir ou não existir interferência dos valores, tá? As ideias na produção científica. Eu parto do princípio, defendo lá no texto, baso isso, um texto científico, um periódico e tal. Eu digo que isso aqui não existe. Não existe. Todo mundo vê o mundo a partir de uma lente. Interessa. Qual? Ela existe. Você vê como um homem, ela vê como uma mulher, ela vê como uma mulher preta, eu vejo como um homem branco, ele vê como um homem que tem barba, ele vê como um homem, ele é mais grisalho, ele vê como um homem que tem 40 e poucos, ele vê como um jovem, um rapaz mais jovem, e um muçulmano, um espírita, um kardecista, um sei lá, entendeu? A gente não vê de forma neutra. Uma vez o Guides foi perguntado assim, ó, e o que a gente faz com isso? Dizer, nada. Isso é assim. O ser humano não é um pé de alface. Ele é um ser valorativo e por isso ele é humano. Portanto, isso aqui é uma ilusão, isso é uma quimera. Isso aqui não existe. Muito bem. Então a defesa no texto é assim. Atenta para o ponto e para a vírgula, tá? A neutralidade, ela é possível. Não é possível. Não é possível. Ponto final.
O texto é a defesa disso aqui, tá? Bota lá depois. Neutralidade, objetividade, bota essas palavras aqui. E Guilherme Rose vai aparecer o texto. É a Revista de Ciências Sociais, tá? Bueno. Ponto. Isso aqui não há tergiversação. Não é possível ser neutro dentro da experiência científica. Eu faço lá. Aliás, não cito Marx nesse. Mas eu não cito um autor marxista. Ninguém. É de outra ordem. Tá, muito bem. É necessário ser neutro? Não. Se não é possível, necessário muito menos. Não, vírgula. Por quê? Isso é uma metáfora, tá? Vocês estão vendo. Porque isso aqui não é peremptório. E eu te digo mais, a vírgula é não é necessário. E vou dizer outra coisa, é isso que eu estou dizendo aqui, né? Mas não só não é necessário, como se você tentar, você se fudeu. Porque daí você bota a perder toda a produção científica. A simples ou ilusão de que talvez seja. Ou a tentativa de ser, ou a tentativa de parecer ser, estraga toda a tua produção teórica científica. Não pode. Não só não pode, como se você tentar, aí você está fazendo qualquer outra coisa. Astrologia, quiromancia, sei lá o quê, uma ciência. Não é simples assim. Muito bem. Objetividade. O que é objetividade? Objetividade, eu fui buscar lá no texto, lá de objetividade isso eu sempre quero textual. Adequação da ideia científica à realidade objetiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem que se passar aqui dentro o que está se passando no mundo. Tá? Bem, o que é esse quadro? Não, eu pensei mal. O que é isso aqui? Bom, subjetivamente eu posso dizer, isso aqui é um símbolo de uma universidade escolástica completamente, vai dizer o Paulo Freire, bancária, depositária, abstrativa, produz um conhecimento onde o sujeito tem uma mesa maior, fica em pé, portanto tem uma relação de poder. Que análise é essa que eu estou fazendo? Subjetiva, estou interpretando. Isso aqui é subjetividade pura. O que é isso aqui? Vou te dar outra chance. Isso aqui é um quadro branco para escrever uma aula. Isso aqui é isso aqui. Tudo mais que tu disser é vozes da minha cabeça. Pode ser criativo, pode proceder, pode ser interessante, mas é mais do que a simples descrição objetiva do que isso aqui é, de fato. Isso aqui é um quadro branco para escrever com caneta temporária. Mas o Gilberto está perguntando assim, mas o método não seria justamente o método? Não é justamente para impedir essa interferência? Não cheguei nele ainda. Agora nós vamos chegar para outra parte. Vamos lá, para o método. Então vamos lá. Então isso é objetividade. Está explicado o que é objetividade. É possível ser objetivo em si? Não, tem que começar por aqui. É necessário ser objetivo em ciência? Sim, óbvio. Sim. Ponto. Sim. É necessário ser objetivo em ciência. Porque se você não tiver objetividade, não é ciência. Está produzindo outra coisa. Tenta publicar para aquele lado do CCR. Cada um diz para um lado. Então, para lá, assim, ó, você for ali no CCR e tentar produzir um artigo defendendo o plantio de eucalipto, vai conseguir? Não. Mas não está comprovado em Harvard, não sei o que, o plantio de eucalipto esgota o solo, tá? E agora, quem é que tem razão? Depende. Quem é que financia as bolsas de determinado centro acadêmico? É quem vai dizer o que vai ser publicado naquela revista, naquele periódico científico. Muito bem, mas você tem que ser objetivo, há necessidade. Agora, é possível ser objetivo em ciência? É possível objetividade na ciência? Sim. Sim. É possível a objetividade na ciência? Sim, é possível. Sim, é possível. Sempre é. Mas nem sempre a gente consegue. Por vezes não se é. Por exemplo, chega a Monsanto, a Bayer, a Basso, a Singenta, a Nogenta, te dá 10 bolsas de pós-graduação e financia uma pesquisa. Financia a revista de pós-graduação. Insere nos portais de indexação mais importantes do mundo. E te diz assim, bom, a partir de agora, essa é a linha editorial dessa revista. É ciência ou não é ciência? É a ciência mais top que tem. Mas ela está sendo objetiva? Não.
absolutamente cedeu. Pressão, por exemplo, econômica financeira. Então, onde é que você botaria uma vírgula aqui? Aqui ou aqui? É possível ser objetivo? Sim, porém, nem sempre se é. Mas é possível. É possível, sim, é possível. Há possibilidade de ser objetivo na ciência, mas nem sempre o que acontece de fato. E a necessidade? Bom, isso não tem discussão. Se não é objetivo, ciência que não é. Portanto, tem muito periódico científico que não é científico, é isso que está dizendo? Ou exatamente isso que eu estou dizendo. Tem muito periódico científico que é tudo. Até panfleto. Menos científico. Menos científico. Formas de você fazer isso aqui acontecer. O que é uma ciência? O que faz uma ciência? Eu estou dando aula para doutores. Por favor, para futuros doutores. Eu não quero estar ensinando a roda nem desrespeitando vocês. Estou dizendo coisas aqui de uma obviedade tremenda, tá? Então não se sintam ofendidos. É só para eu construir um raciocínio aqui, tá? Então, o que uma ciência precisa para ser ciência? Ciência, para ser ciência, precisa ter 2 elementos. Quais são? O que faz uma ciência? Uma coisa que ela estuda e uma forma de estudar aquela coisa. Por outros termos, ela precisa ter um objeto, uma coisa, um locus de experimentação, observação, escrutínio e um modus operandi, uma forma de operar com aquilo, que é o método. Uma ciência, portanto, para ser ciência tem que ter um objeto e um método. Qual é a forma de você se proteger para que seja preservada a objetividade científica? Exatamente o que já chamou a atenção. Uma orientação metodológica sólida, variabilidade técnica dentro da orientação metodológica. Então, se eu vou fazer uma observação, posso fazer observação de campo, posso fazer etnografia, faço entrevista, faço mapeamento, enfim, vou variando técnicas para rechear, para encorpar a minha abordagem metodológica. E isso vai fazendo com que a minha segurança de objetividade sempre esteja mais assegurada possível. Mas então eu estou me tornando neutro. Isso é impossível. Isso é impossível. A não ser que eu pegue todos os meus dados e submeta no SPSS. Aí pode ser que tenha uma neutralidade total. E mesmo assim eu acho complicado isso. Mesmo assim eu acho isso aqui muito complicado. Mesmo nas ciências da natureza ou tecnológicas, eu acho que o método não é hegemônico, mas existe uma possibilidade de método. Mais ainda, claro. É a mesma coisa que as discussões que está levantando o livro que nós estamos aqui. Pasternak. Exatamente. A aplicação de um método, não quero cometer nenhum erro, mas das ciências da natureza para compreender outras formas de compreender a realidade. É o argumento contra a Pasternak. O argumento a favor dela, ela é uma ortodoxa, claro. Ela está vivendo uma questão de ortodoxia hard, ela é uma cientista, uma hard scientist, ela é ortodoxa, isso é nítido assim, na posição dela, e a partir dessa posição ela está medindo, não é, a cientificidade de outras áreas do conhecimento. Só que ela está medindo também a partir da avaliação por pares, que é um parâmetro científico nosso, claro, também. Não é? Gilberto está dizendo show. Gostei da explicação. Muito obrigado. Nem todos atiram ovos. Já fizemos um belo progresso. Agora, claro, ela submete todas as outras áreas a um parâmetro científico da ortodoxia. Muitos dizem, quando se contrapõem a Pasternak e ao Orsi, porque o texto é muito mais dele do que dela. Quem leu o Orsi há mais tempo sabe que o texto é dele, ela só entrou com o nome, né, e eu sei porque eu conheço os textos. Então, você vê, isso não tira nem mérito, nem dá, nem tira mérito. É dela o texto, né? Agora, claro, quando querem bater, sempre vão bater numa mulher. Isso é clássico, faz 2000 anos que é assim, não ia ser agora que ia mudar. Então, se tem um texto escrito por um homem e por uma mulher, que vai apanhar a mulher, embora quem tenha escrito é o homem. Bonito assim, vai ser mais fácil, sempre. Tá, mas o que seja? Então, vão bater. Vão dizer, não, mas tem outras epistemes, tem outras epistemologias possíveis. É claro que tem outras epistemologias possíveis, sempre tem. Só que para essas outras epistemologias possíveis, e a questão dela é muito específica, é arrecadar, captar, cooptar dinheiro público. Cooptar dinheiro público, que a questão dela é essa, né? Ela é professora
de políticas públicas lá na Universidade Norte-Americana. É isso que ela está fazendo. Então, ela está dizendo, o único argumento dela é o seguinte: não tem comprovação científica suficiente para cooptar dinheiro público. É isso. O que falta é cientificidade, porque quem vai medir os parâmetros da cientificidade é os institutos de avaliação de política pública, e eles são objetivos, têm critérios objetivos. Então, você vai ver questões como a psicanálise, as terapias alternativas, no direito que está tomando conta, é uma absurda constelação familiar, é um absurdo, é uma coisa inacreditável. Incrível isso, né? Inominável, entendeu? E aí, claro, ela joga no mesmo balaio todo mundo, psicanálise, acupuntura. Acupuntura é quase uma igrejinha, entendeu? Quando ela mexe nisso, é um vespeiro, entendeu? Mas tem 2000 anos e tá errado, o Copérnico tinha, entendeu? Agora, porque tem 2000 anos, é uma santificação pelo tempo, então sempre foi assim, desde sempre, antiguidade, agora é critério de verdade. O que define a verdade, né? O que define a verdade? É isso que está. O que se afirma? A ilustração, a ciência colocou a ilustração como parâmetro de dizer o que é verdade ou não. Enfim, é tudo isso. Mas agora é importante, é uma discussão boa essa aí da cientificidade da Pasternak. Eu gosto desse tema. Você fala sobre o nome dela, desse livro que elas lançaram agora? É o sobrenome da cientista, é essa? Natália, eu acho que é disso que você é está Natália, falando. né? Natália Pasternak e o Carlos Alves. Isso mesmo. Eu tenho, porque ela lançou tempos atrás o Contra a Realidade. O Contra a Realidade ela já começou bem forte, assim, sabe? Mas o Contra a Realidade tem um capítulo inacreditável. A defesa, tanto que, como é que diz o outro, né? Às vezes tu tá tão numa ponta, mas vai tão às vezes tá tão radical, e aí então, exatamente, tu perde a objetividade, exatamente. Tu te radicaliza tanto, e Marx dizia isso, né? O que é ser radical? Tá no prefácio do Capital. Prefácio não, na introdução. Ser radical é tomar as coisas pela raiz, não é isso. Não. Ser radical é no sentido de extremidade mesmo, tá? Às vezes tu é tão extremo, mas tão extremo, que tu vira o fio. Quando tu vê, tu tá do outro lado. Então tu pega, por exemplo, tem vídeos da Pasternak lançando Contra a Realidade de 2020, 2021, que estão sendo retuitados por sites do agronegócio. Aquele cara que foi ministro do Lula e hoje está completamente, como é que se diz, conservadorizado, o Graziano. Tá? O Graziano retuitou trechos do livro. O Contra a Realidade é um bom livro, mas tem um capítulo, não sei se é uma jabuticaba, que botaram ali para ver se ninguém se dava conta, se der cola, que é uma vergonha, é uma defesa dos agrotóxicos, porque não tem comprovação científica. E aí, quando toca num ponto que tu conhece, e é um ponto que eu tenho estudado com atenção, tem comprovação, está publicado, e ela nega essas publicações. E isso me permite pensar que ela possa ter cometido erros parecidos em outro. Eu vi um debate, voltando agora ao livro, não quero que esse livro tome parte da nossa aula aqui também. Não, mas tem tudo a ver. Mas eu acho que é bem sim. Tem tudo a ver. Esse tu está falando do Que Bobagem. Que Bobagem, exatamente. Eu vi o Carlos Alves debatendo com um professor de psicanálise da USP. E exatamente essa era a crítica, nesse capítulo dedicado à psicanálise. Mas não era o Christian Dunker. Não é o Christian Dunker. Tá. Tá no YouTube. Tá. Enfim, eu vou procurar depois, eu faço a referência. E a crítica é essa, que não tem contradição. Eles pegaram uma posição. Sim. E não revisaram o outro lado dessa posição. E tem artigos publicados em revistas que eles poderiam ter citado, pelo menos, para contra-argumentar. Eles não fizeram a citação. Ou desconhecem, ou ignoraram. Mas dentro desse argumento, Guilherme Kessler, eu acho que, de repente, essa contra-argumentação, ela vem na esteira aquilo que o sociólogo norte-americano Christoph Lascher, aquele lá da cultura do narcisismo, já alertava a nós lá na década de 80 do século passado, que é a sociedade terapêutica que nós vivemos hoje. E aí se cria-se esses nichos ou esses guetos que hoje é isso que o Guilherme fala. A teoria da constelação, ela pegou
Olha a cultura da linha coach, por exemplo. Para cada explicação, você cria um nicho de pseudos intelectuais que fazem cursos no final de semana, e nós que estamos até 70 anos lendo, verticalizando, tentando compreender a teoria, não tem validade. O que tem validade é uma moda que você cria no final de semana e sai vendendo esse produto. Quem sabe esse livro aqui desse casal seja também uma tentativa de dizer, peraí, gente, não vamos generalizar tudo, que tudo é ciência agora, que tudo é aceitável. Então, acho que pode ser um alerta nesse aspecto, assim, não sei se eu estou equivocado. Não, eu mexo a sensação. Só fazer a referência para não deixar passar batido. O nome do professor é Mário Eduardo Costa Pereira, é professor da Unicamp, e o programa é da Unicamp também, é uma mesa de debate, chama-se Analisa, e ele está discutindo com o Carlos Ores exatamente isso. Não conheço ele. Porque o Dunker, ele é também um psicanalista bem importante, né? Ele é da USP. E no vídeo resposta, no texto que ele publicou, na questão de ciência, o Instituto do Arce, né? Que, aliás, a gente não sabe quem é que financia. Aí está a questão que eu falei aqui. Eu não estou dizendo que mente ou nada, não. Só estou dizendo que não é claro, nem transparente, nem é preciso ser, porque é um instituto privado, que é um instituto do Carlos Oss e da Natália Pasternak. O Daniel Montijo faz parte do instituto. Muita gente aí conhecida faz parte do instituto. Não são claras as fontes de financiamento do instituto. Então, como não são claras, a gente não sabe que ideias, qual a origem das ideias que eles estão, e que interesses também podem ter econômicos por trás disso. Então, a gente não sabe. Então, é por aí. Agora, uma coisa é clara, é por onde eu comecei. Eu considero a Natália Pasternak uma cientista, claro, ela é uma microbióloga, uma área muito específica, e ele é um cara que vem o Orson é um cara que vem da ficção, né? Ele é um crítico literário da ficção, a formação dele é em jornalismo, tem um texto muito bom, inclusive. Só que, claro, eles tomaram um parâmetro, que é o parâmetro hard da ciência, e a partir daquele parâmetro eles foram medir todas as outras. E tem uma argumentação interessantíssima, muito sólida mesmo. E, claro, omitiram algumas fontes, agora mexeram também. A principal delas, para mim, a mais impressionante, é a da homeopatia. Você quer saber mesmo a minha opinião? A homeopatia, por exemplo, ela é aceita pelo Conselho Federal de Medicina no Brasil como clínica médica. E ela não é, por exemplo, fora do Brasil. O Brasil é quase que uma exclusividade da homeopatia. E a homeopatia, simplesmente, ela demonstra, e aí ela tem demonstrações, porque passa pela microbiologia, questão da diluição, ela fala aquela argumentação que não tem comprovação científica, porque é uma teoria que invoca a ancestralidade, mas tem 110 anos de existência. Então, eu entrei por causa da homeopatia, fui ler o rabo do foguete, eu peguei por causa da homeopatia. E aí, quando eu fui ver, tinha um monte de outras coisas, como, por exemplo, a acupuntura, a astrologia, a psicanálise, onde mexeu mais forte. Eu acho que a psicanálise talvez. O Dunker respondeu dizendo a seguinte coisa: olha, se é ciência, não tenho. Ele disse, palavra do Christian Dunker: se é ciência, não tenho certeza, talvez não seja, mas não é essa a questão. Quer dizer, ele foge no sentido de se escapa, se evade desse debate, porque ele não acha um debate válido. Porque ele não quer, ele é um grande autor, ele é um intelectual brasileiro importante, de fundamento, e ele está dizendo, olha, não é um debate que interesse. Só que a Natália Pasternak está dizendo, interessa sim se quiser captar dinheiro público. E se não quiser captar dinheiro público, bom, então pode fazer o que tu está fazendo. Não tem problema. A psicanálise mexeu forte, forte mesmo. Consolidado, pelo menos. E aí a crítica que eles fazem, porque eles estão apegados àquela crítica do Popper, que o critério para medir a cientificidade é o critério da falseabilidade, que é o texto clássico do Popper, né? E não é só a falseabilidade, ela tem os 3 parâmetros. Ela diz avaliação por pares, testes randomizados e duplo para placebo. Se você não passar por esses 3 critérios, não é ciência. Ela te dá a régua que ela está medindo. E aí as pessoas caem numa discussão moral. Mas quem é ela para saber? A velha técnica do Schopenhauer. Se você não consegue debater o argumento, fica na fonte, não é?
ad hominem, claro, e envenena a fonte. Então, mas a Pasternak é microbiólogo, não pode discutir isso. O Orsi é do campo da ficção, não pode discutir isso. Ele está te dando os parâmetros. Olha, teste randomizado, duplo placebo, e o terceiro eu acabei de falar. Teste randômico, duplo placebo, para fugir da falsibilidade do Popper, né? E verificação por pares. Exatamente. Exato. Quer dizer, submeta, então, me dá, então, teu produto homeopático, e os que dão, não passam. Porque a diluição é 30 mil vezes, e aí resta do princípio que quanto mais diluído, né, é o princípio da homeopatia, quanto mais diluído, mais ativo, e tem um outro princípio lá que eu não me lembro. Quer dizer, é contrafactual, até mesmo se submetido a uma análise físico-química, né, microbiológica dos produtos. Quer dizer, você toma açúcar e acredita que está tomando remédio. E outra coisa é o debate, cara, que me irrita muito, que as pessoas não lerem. Não lerem. As pessoas não leem e não um cara chegou e disse assim, eu não li e não gostei. A pessoa dizia que eu não gosto dela. Preconceito, né? Porque ela disse, aí o cara veio... Seu argumentador. Exato. Ele diz assim, ela disse que a homeopatia, não, que a psicanálise não faz efeito. Não é isso que ela disse. Ela disse claramente, no Que Bobagem, no capítulo sobre a psicanálise, que a psicanálise faz efeito. A psicanálise cura. A psicanálise intervém na realidade do paciente, mas não além do efeito placebo. É isso que ela diz. E eu estou dizendo que eu li o texto. Tá? Então é isso que ela diz. O que ela está dizendo é o seguinte, não tem efeito para além do efeito placebo. Só isso que ela diz. E os caras, não, porque ela diz que não faz efeito, que não é assim, porque eu gosto, porque eu faço, porque eu tomei e melhorei. Isso é o que ela está dizendo. Tu teria melhorado também por cura espontânea ou com efeito placebo residual de outro medicamento. E aí ela faz uma argumentação que é excelente, excelente. A argumentação dela é boa. Mas, repito, no Contra a Realidade tem um capítulo que é de assim, de assustar. A defesa que ela faz dos agrotóxicos é de doer para quem está lendo, sabe? É indefensável e é um capítulo que é assim assustador. Os outros são excelentes. E o Que Bobagem é um belo texto. Mas basicamente ele já estava todo publicado no Instituto Questão de Ciência. E basicamente assinado pelo Orsi. E inclusive antes de conhecer a Pasternak. Eles estão laborando desde 18, 19 agora, pouco. E tem textos de 2015, 14, que estão no Que Bobagem. Portanto, não foi ela. É texto dele, de antes. Ele veio nesse debate há muito tempo. Isso é científico, tá vendo? O que nós estamos discutindo aqui é cientificidade, critérios e tudo mais. E aí, quando a gente se apresenta aqui, chegando pela pergunta que o colega fez, né, quando a gente chega aqui também e se apresenta, tá, mas se você é marxista, é leninista, o que, sei lá. Bom, isso é o que eu sou. Eu também sou colorado, eu também sou criador de fila brasileiro, eu também criei Rottweiler há 20 anos, eu também sou um homem branco, sou hétero, eu gosto de nadar, eu gosto de cozinhar, e eu sou mais isso, eu sou um mundo de outras coisas. E cada um de nós é um mundo dessas outras coisas, cada um dentro de uma realidade própria e concreta, mas nunca, portanto, nenhum de nós vai ser jamais neutro, mas jamais qualquer um de nós pode perder a objetividade na compreensão do mundo. A objetividade, essa aqui não pode ser perdida. Se eu perder essa aqui, ela é necessária, sim. Eu não estou fazendo ciência, eu estou fazendo outra coisa. Bruxaria, quiromancia, sei lá o quê. Adivinhações, previsões, que são as pessoas que não conhecem a orientação metodológica sólida. Não, isso aí a gente tem que ter. E aí eu vou chegar e vou responder mais uma vezinha sobre a política e sobre isso também. Né? E só fazendo uma é que você consegue fazer a outra bem. Fazer militância em sala de aula é um risco? Claro que é um risco. De repente a gente se toma demais. Quando vê, você está fazendo proselitismo. Tem que tomar cuidado. Isso é o que o Bourdieu chamava de vigilância epistemológica. Lembra? Sempre estar vigilante epistemologicamente o seu fazer. Claro, agora a primeira coisa é ser honesto. E aí eu vou a Gibbs para dizer, primeira coisa, entra numa aula de vocês tomem cuidado comigo. Digo no primeiro dia dela, para qualquer aluno de graduação, vocês tomem cuidado comigo, porque eu vou fazer o possível e o impossível para convencer vocês com argumentos do que eu penso. Então vocês, olha, botem os 2 pés atrás comigo. Tudo que eu falar, vocês confirmem, busquem, aprofundem.
tome cuidado, porque eu tenho absoluta convicção de algumas coisas. E aí eu começo a me apresentar também, porque eu também sou ateu, e não sou ateísta, não milito em todo ateu. Porque um ateu ateísta ele é mais crente que o crente, ele é pior. Então, eu sou um ateu. E aí eu vou mostrando que eu sou também muitas vezes nihilista em muitas coisas, e aí os alunos me perguntam, mas afinal de contas, em que tu acredita, professor? Eu digo, eu acredito na minha capacidade infinita de duvidar em qualquer coisa. Que é a frase do Marx. Quando a filha do Marx perguntou para ele assim, qual é a frase da vida? Aqueles cadernos, antigamente tinha, quem é mais velho vai lembrar, as gurias botavam e a gente ia assinando, normalmente eram as gurias. Filme preferido, música preferida, não sei o que, frase preferida, filha, a gente ia botando no caderno assim. Isso nos anos 80, eu sou bem mais velho, o Djalma, que vai ter essa idade. A filha do Marx entregou esse caderno para ele e ele foi escrevendo tudo, né? Qual era o grande prazer, qual era não sei o quê, e perguntou qual a frase da tua vida. E o Marx disse assim, em latim, né? De omnibus dubitando, duvide de tudo. Esse é o valor fundamental da ciência, a dúvida. Marx dizia isso, duvide de tudo. Duvidar de tudo. Esse é o grande valor da ciência. Mesmo que você acredita, mantenha uma vigilância epistemológica sobre a objetividade do que você sabe, conhece. A postura de dúvida é fundamental. Fundamental para fazer ciência. E aí, quando você faz política, você testa. Aí a quarta tese, a Feuerbach, que é a pergunta do colega. Como é que é teu nome? Mateus. Mateus, o Djalma já falou algumas vezes. Quer ver, ó? Como critério da verdade. Quer ver, ó? Peraí. Cadê a tese, a Feuerbach? Eu quero achar que a tese antes da... Ai, cara. É a quarta, bom. É a quarta tese. Perdi, tá aqui. Quarta, aqui, ó. Dizer aqui na quarta, uma coisa. Feuerbach parte do fato da autoalienação religiosa, da religião. Aqui, é a segunda, desculpa, errei. Segunda, a questão de saber se cabe ao pensamento humano uma verdade objetiva, e aqui está falando da objetividade, tá? Objetiva, não é uma questão teórica. Olha o que o Marx está dizendo aqui. Isso lendo Feuerbach, a cabeça dele funcionando. Isso aqui é o intelecto marxiano em ebulição. Não é uma questão teórica, mas uma questão prática. Quer dizer, se eu quero saber a verdade objetivamente, o que de fato o mundo é, objetividade, não é na teoria que eu vou buscar. É na prática que eu vou buscar. Se o Marx não tivesse feito política, intervenção político-prática, ele jamais teria, muito provavelmente, descoberto teorias, como diz o da Mata, né? O que são teorias? Teorias são explicações, são elaborações a respeito do mundo. Não é uma questão teórica, mas prática. É na praxis que o homem deve demonstrar a verdade. Não é a teoria que confirma a prática. É a prática que confirma a teoria. Isso que na segunda tese é fora. Isso é a realidade e o poder, o caráter terreno do seu pensamento. A disputa sobre a realidade ou não realidade, quer dizer, ciência ou não ciência. O Marx aqui criticando a Pasternak. Ele já sabia que nós íamos um dia ler a Pasternak. A realidade ou não realidade do pensamento isolado da praxis é uma questão puramente escolástica. Basicamente é isso. A Pasternak está certa ou errada? Ou ela critica a pseudociência, ela chama os outros que não têm comprovação científica de pseudociência. Como é que eu vou saber quem é que está certo nessa jogada toda? A prática concreta daquilo ali. Me mostra num teste de laboratório, me dá parâmetros, e aí os parâmetros dela me servem. Avaliação por pares, duplo. Acabei de falar, esqueci. Avaliação por pares, placebo e randomizado. Duplo, placebo e randomizado. Parâmetro. Eu quero saber, então submeta. Tem um remédio, tem a psicanálise, submeta seus pacientes então, a esse tipo de análise. Esses fazem psicanálise, eles não sabem, nem os testadores, né? Nem o paciente, duplo placebo é isso. Nem o paciente sabe se está sendo submetido a análise, a psicanálise, nem o médico sabe se o paciente é de verdade.
Submeta, faça essa submissão. E aí comprove. Eles não se submetem, enquanto não se submeterem, a gente não vai saber. É isso. Joia, valeu, Matheus. Valeu. Graças. Falei demais. Tá ótimo. Eu acho que foi muito válido, né, pessoal, trazer o Guilherme para cá, sempre ilustrador, né, e muito teórico, muito a possibilidade assim, de a gente, um moleque muito grande, né? Obrigado, Guilherme, por trazer a tua leitura, sempre atual. E agradecer a vocês também, e agradecer também o pessoal que está nas redes sociais. E esse vídeo vai ficar gravado, aí a gente envia para o grupo. E se vocês quiserem também enviar para os colegas, o Guilherme, então eu agradeço de coração, tá, Guilherme? Eu que agradeço. Vamos terminando, porque tem gente que vai para o terceiro turno ainda, né? Bom, agradeço demais a presença de vocês. Foi muito bom. Eu que agradeço.